Existe um tipo de argumento jurídico que é uma verdadeira espada de dois gumes. Ele é, ao mesmo tempo, incrivelmente poderoso e, olha, perigosamente fácil de usar do jeito errado. É uma ferramenta que pode garantir uma vitória ou fazer um caso inteiro ser descartado. E aí que tá a grande questão, né? Como é que a mesmíssima estrutura lógica pode ser a chave para um caso e em outro ser completamente inútil? Parece um paradoxo, mas a resposta, na verdade, está em algumas regras ocultas do jogo. Vamos ver isso na prática para ficar mais claro. De um lado, a lógica encaixa perfeitamente, como uma chave na fechadura. A lei define um grupo e a conclusão sobre o grupo oposto é cristalina. Agora, do outro lado, a mesma lógica vira um emaranhado, a conclusão fica vaga, ambígua. É exatamente aqui que mora o perigo e é por isso que entender as regras é tão importante. Então, este é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o poder e o perigo desse argumento. Depois, vamos dissecar a lógica por trás dele. Na sequência, o ponto principal, as regras secretas que fazem tudo funcionar. E por fim, onde usar essa ferramenta e, claro, como não cair nas armadilhas mais comuns. Bom, nesta primeira parte, o que a gente precisa entender é o que está em jogo aqui. A diferença entre usar este argumento do jeito certo e do jeito errado é basicamente a diferença entre ter uma tese irrefutável e uma que o tribunal descarta com uma única frase. Ok, vamos mergulhar no conceito fundamental. Como essa máquina lógica funciona afinal? Qual é o mecanismo por trás do argumento a contrário sensu? A definição é bem precisa. A lei diz algo de forma explícita sobre um grupo bem específico. E a partir dessa afirmação, a gente tira uma conclusão implícita sobre tudo aquilo que não faz parte daquele grupo. É, no fundo, uma lógica de exclusão. O processo em si é bem simples. São 4 passos. Primeiro, a gente identifica o que a lei está dizendo. Segundo, delimita de quem exatamente a lei está falando. Terceiro, a gente identifica o grupo oposto, aquele que a lei deixou de fora. E por último, o 4º passo, aplica a regra inversa para esse grupo que foi excluído. Parece fácil na teoria, mas o diabo mora nos detalhes. E aqui a gente chega no coração da análise. Estas são as 4 regras não escritas que vão dizer se o argumento decola ou se ele afunda. Dominar essas regras é o que separa um uso amador de um uso realmente especialista. Primeira regra, o princípio do terceiro excluído. A ideia é a seguinte: o argumento só funciona se o mundo for preto e branco, sem área cinzenta. Ou a pessoa cidadã ou não é, não tem meio termo. Agora, e um comportamento apropriado? Existem vários graus, né? Se existe um meio termo, o argumento simplesmente falha. A segunda regra é a da bivalência. A afirmação da lei tem que ser claramente verdadeira ou falsa, sem espaço para talvez ou depende. Menores de 18 não são imputáveis. Isso é inequívoco. Mas ações arbitrárias são condenadas? Bom, o que é arbitrário? Essa falta de clareza invalida a lógica toda. Agora, a terceira regra, completude. A classificação da lei precisa cobrir todas as possibilidades, sem deixar nenhuma exceção escondida de fora. O exemplo do testamento é perfeito para isso. Dizer que maiores de 18 podem fazer testamento falha, porque ignora a exceção oculta dos adultos que são mentalmente incapazes. São essas exceções que quebram o argumento. E a última regra, coerência com o sistema. A conclusão que a gente tira não pode ser absurda, trivial ou contradizer outras partes do ordenamento jurídico. Concluir que a falta de vida não é protegida a partir da proteção ao direito à vida é um desastre lógico. A conclusão tem que fazer sentido dentro do quadro geral. Certo? Com as regras em mãos, a questão agora vira estratégica. Onde esse argumento brilha e onde ele simplesmente não funciona? Porque nem todos os campos do direito são um bom terreno para o a contrário sensu. E a diferença na força do argumento é gritante. Olha só, no direito penal ele é um gigante, com força quase máxima. Já no direito constitucional, ele é praticamente inútil. E essa variação toda não é por acaso não. Ela está ligada diretamente àquelas 4 regras que a gente acabou de ver. E este quadro explica o porquê. O direito penal trabalha com tipos fechados, binários, ou é crime ou não é. Ele satisfaz as 4 regras. Já o direito constitucional lida com princípios abertos, como dignidade, que violam todas as regras. O segredo, então, é reconhecer a natureza da lei com que se está lidando. Chegamos na última etapa: como evitar aqueles erros que fazem o argumento soar amador. Dominar isso é o que eleva a aplicação para um outro nível, o nível profissional.
É bom ficar de olho nessas palavras. Elas são como um sinal de alerta piscando. Termos como razoável, dignidade, significativo, eles são, por natureza, incompatíveis com a lógica binária do a contrário senso. Usar o argumento aqui é um erro clássico. A diferença aqui é nítida. O argumento fraco só joga a conclusão. Já o argumento forte, ele tem raiz. Ele explica o porquê por trás da lei, a razão de ser da norma, e conecta isso ao caso concreto. Ele não apenas afirma, ele justifica. E é isso que convence. Então, o ponto crucial é esse checklist. Antes de pensar em usar o argumento, vale a pena passar por essas 5 perguntas. Se a resposta para todas for sim, ótimo. Há uma ferramenta poderosa e provavelmente irrefutável nas mãos. Mas se qualquer resposta for não, o melhor mesmo é recuar e buscar outro caminho. E com isso, a gente encerra. O a contrário senso deixa de ser um mistério e se torna uma ferramenta estratégica. A pergunta que fica no ar é: agora que as regras do jogo estão mais claras, quantos outros argumentos lógicos estão por aí, escondidos à vista de todos nos textos da lei, só esperando para serem descobertos?